bem-vindos ao Beijo Barbárie. Faz tempo que a gente não tem uma conversinha, né? Bom, pessoal, essa semana, na semana que tô gravando, né, pelo menos, eu fiz um tweet falando sobre a quantidade de livros que a gente tem na estante. E esse foi o meu tweet mais repostado de todos, assim, e mais comentado também, mais respondido. Depois ainda algumas pessoas printaram e postaram no Instagram. Então eu percebi que talvez seja algo que a gente precisa conversar. Sobre o que eu tuitei, eu coloquei assim: qual é a pira das pessoas de quererem comprar livros só quando acabarem os livros dentro de casa? E eu queria começar dizendo que de modo nenhum eu tô tentando aqui incentivar certo consumismo. Pelo contrário, mesmo quando eu recebo algumas formas propostas, por exemplo, de editoras, como o cupom... Tenho 2 cupons ativos agora, um com a Moinhos e um com a Dublinense. E de modo algum eu quero ser responsável. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo mostrando os meus livros da Dublinense para quem quisesse comprar. E eu falo ao final: gente, cuidado com o seu próprio orçamento, vamos se respeitar, não é porque tem propaganda, porque tem promoção que você precisa, né, estourar esse orçamento, que é uma coisa bem pessoal, é individual, a gente tem que pensar esse respeito. Então eu já queria deixar bem claro que eu respeito super quem entra nesse mérito de ler o que tem em casa porque não tem tanto dinheiro pra ficar comprando livros, ou que tem uma vida meio de minimalismo e que evita acumular livros. Eu super respeito, acho que é uma decisão individual. O que eu quero falar com vocês é sobre uma coisa mais profunda, eu acho. Eu percebo que a gente tem uma lógica de consumo. É muito doido isso, porque eu fiz um vídeo com a Jéssica Matos falando sobre como a gente sacraliza os livros a ponto de não poder marcar, não poder dobrar, e as pessoas se incomodarem quando você faz isso no seu, né? Então era quase colocando o livro como um objeto sagrado e não como um objeto que é comercializado, que tem valor de troca e tudo mais. Só que eu acho que existe um outro lado da moeda, que é o que entra nessa questão da estante, que é o lado de tratar a leitura como uma linha de produção. E aí vocês conseguem ver como já parece ruim. E por que eu digo isso pra vocês? Eu entendo projetos assim de tipo, tirando livros que estão há muito tempo na estante, ou terminando séries que comecei, e eu acho super legais, eu não tô questionando isso. Mas a gente coloca algumas metas nas leituras que me parecem totalmente contrárias a qualquer tipo de lógica de consumo de arte, sabe? A gente não diz, eu só vou assinar Amazon Prime Video quando eu assistir todos os filmes que me interessam na Netflix. Por quê? Porque quando a gente tá falando de arte, a gente tá falando de momento. Então, por exemplo, hoje eu tô gravando Dia dos Pais, isso. Eu assisti Aquários com meu pai agora. Eu já tinha assistido no começo do ano. E tem um monte de filme na Netflix pra eu ver. Mas eu sentei ali e tal, meu pai que falou, acho que eu vou dormir aqui no sofá, vou tirar um cochilo. Eu falei pra ele, putz, tem um filme que eu gosto. Eu sei que se você tá com sono, você não vai chegar até o final. Mas deixa eu colocar aqui pra você assistir. E ele assistiu até o final comigo. E eu, assim, tava vendo o filme repetido. Poderia ter escolhido qualquer outro, sabe? Mas não é isso que eu quero naquele momento. O que eu queria era ler Aquários. Eu queria assistir Aquários. E é como são com os livros. Às vezes eu penso assim, olha, vai ter um clube de leitura em novembro de tal livro. Eu deixo separado pra ler. Mas chega na hora e eu falo, não é o que eu quero, não tô com vontade. E é por causa disso, tipo, o consumo dos livros, ele se dá de uma forma muito subjetiva. Então essa ideia de eu tenho que acabar com os livros da minha estante para poder comprar mais, me parece que opera um pouco nessa lógica de consumo, de tipo finalizar um checklist, sabe? E eu acho isso ruim, porque eu acho que nos desrespeita como indivíduos, desrespeita os nossos momentos, desrespeita as nossas vontades, né? E aí, voltando a dizer, isso pensando numa possibilidade de compra de livros e tal, ou em tempos de não pandemia, de acesso a bibliotecas e trocas com amigos, né? Porque a gente tem essas possibilidades. Então, o que eu quero dizer é um pouco disso, né? E aí, isso se conecta com tantas outras coisas. Tem um vídeo da Juju antigo, eu não sei nem qual era o tema principal, mas ela comentou uma coisa muito simples, mas que foi na hora que eu me liguei, assim, que é realmente isso. Algumas mídias, como o cinema, eles têm o seu tempo de consumo. Por quê?
Um filme tem 2 horas e 20, ele tem 2 horas e 20. Você pode fazer pausas e tudo mais, mas o tempo que você vai ficar efetivamente no filme é 2 horas e 20. Se você repetir, você vai ficar 2 horas e 20. Agora, um livro, ele tem o tempo que a gente dá pra ele. Esse tempo de leitura do livro, ele se é construído a partir de uma relação, né? Então é um pouco do meu tempo e um pouco do tempo que o livro pede. E eu acredito que a gente acaba colocando algumas metas, às vezes, de forma que desrespeita essa relação livro-pessoa. Então, por exemplo, às vezes eu faço leituras com alguns amigos. Quando é a primeira vez, eu falo, vamos tentar fazer dessa forma, mas eu sempre deixo aberto, porque pode ser que eu vire e fale, não, dá pra gente ler o dobro, porque é um livro gostoso, tipo, a gente quer ler mais. E tem livro que eu posso virar e falar pra vocês, putz, eu acho que 20 páginas é muito por dia. E tá tudo bem, sabe? É o tempo de cada um. Só que eu acho que quando a gente começa a ver os livros como uma meta a ser batida, como uma estante a ser esvaziada, a gente tá fazendo alguma coisa um pouco errada, sabe? Quando a gente vê a discussão de Netflix vai possibilitar acelerar o filme. Quando eu vejo as pessoas falando que escutam audiobook pra ler mais. Gente, eu não escuto audiobook, mas é uma coisa que eu quero muito. Mas eu vejo o audiobook como uma ferramenta que permite, de certa forma, retomar um pouco o nosso hábito de contação de histórias, ainda que não seja uma coisa coletiva, a gente pode transformar nela, a gente pode ouvir um audiobook com a família, sabe? A gente pode ouvir um audiobook coletivamente, a gente pode ouvir um audiobook de terror, que vai ter efeito de terror, e eu acho isso sensacional. Mas ler o audiobook com a velocidade acelerada para poder ler mais enquanto eu cumpro as minhas tarefas, eu sei que a gente não pode dizer que todo mundo no Brasil tem tempo pra ler. Mas eu tô falando com quem tem tempo pra ler. Eu tô falando com quem tem tempo de ler, tem tempo de sentar e ler um pouquinho depois e fazer suas tarefas. Eu tô falando com quem tem tempo de ver esse vídeo na velocidade normal. Eu sei que eu falo rápido, e principalmente em alguns vídeos eu falo bem rápido. O vídeo de perguntas e respostas foi um que eu falei, caramba, parece que eu tomei um monte de pílula de café. De tão rápido que eu falei, mas que bom, porque o vídeo tem 25 minutos. Se eu falar devagar, vai demorar 1 hora. Mas, e aí as pessoas já falaram de mim, eu não acelero você porque você fala rápido. Eu posso ser meio idealista, mas quando eu consumo alguma pessoa, algum conteúdo de uma pessoa, no caso, né, não uma pessoa, ficou mal. Eu consumo ela por um conjunto. As pessoas têm defeitos e têm falhas e têm gaps, né, lacunas nas produções de conteúdo, em si próprias, nas coerências, né, enfim. Porém, quando eu assisto um vídeo de alguém que fala mais devagar, eu vou ver o vídeo dela no momento em que eu sentir que eu quero ouvir alguém falando dessa forma. Então, por exemplo, a Camila do Viajando Navarro, né? Camila Navarro do Viajando. Ela fala baixinho e ela fala na maior tranquilidade do universo. Eu acho que eu nunca vi alguém tão tranquila falando quanto a Camila. Tem vezes que eu tô acelerada, eu coloco um vídeo da Camila e eu não consigo acompanhar. Então eu coloco no meu assistir mais tarde e eu vejo quando eu estiver com vontade. E eu já maratonei vídeos da Camila, já maratonei vídeos dela. Porque eu tava num dia tranquilo, tava sentada, coloquei na televisão, sabe? Tipo. E aí eu falei, essa vibe que eu quero. Eu fico pensando o quanto a gente acelerar as pessoas, a gente cobrar a finalização de leitura. Isso entra no mérito de acabar com um livro, obrigado, não abandonar. Eu sei que, né, tipo, entre as pessoas que abandonam o livro, existem muitos motivos para os quais abandonar, né? Mas eu não abandono de jeito nenhum, não importa quão ruim o livro seja. Eu tenho amigos que fazem isso, e aí eles têm uma lista de livros em andamento que tem 12 livros. Você não tá lendo 12 livros ao mesmo tempo se você... A última vez que você pegou esse livro foi 3 meses atrás. Você abandonou. E por que a gente tem essa dificuldade de abandonar? Por que a gente precisa concluir? Sabe? Por que a gente não pode dizer a experiência tá sendo uma merda, eu vou deixar aqui? Sabe? E quando a gente busca concluir o livro e não lê ele, porque quando você lê o livro pra terminar, é claro que assim, o objetivo final é que a gente conclua a leitura, mas existe uma diferença entre ler o livro porque você quer ler a história e ler o livro porque você quer terminar com ele. Se você lê o livro pra terminar com ele, me desculpa, eu odeio dizer que as pessoas estão lendo errado, mas nesse caso você está lendo errado, sabe?
É sobre estar no livro e não sobre acabar com ele. É claro que é muito prazeroso fechar um livro, terminar ele e falar, nossa, passei por essa história, olha essa experiência. Mas isso só tem valor quando a gente, tipo, aproveitou a história, quando a gente esteve imerso, sabe? Agora, se eu tô contando páginas, é por isso que eu sou contra esse discurso de tem que ler 15 minutinhos por dia, mesmo que seja, mesmo que você esteja cansado, eu sou contra. Eu não leio todo dia. Vocês falam que eu leio muito, eu não leio todo dia. Sabe por quê? Porque se eu leio quando eu não quero, eu não aproveito a leitura. E aí, às vezes, eu sento aqui no final de semana e fico fazendo nada, tipo, absolutamente nada, com o livro no colo. Eu mexo no Twitter um pouco, vou fazer alguma outra coisa, mas em algum momento eu pego esse livro, eu abraço ele e leio. Eu parei de fazer TBR muito por causa disso, porque eu fazia TBR para um mês, e aí, tipo, os primeiros livros da TBR eu lia, mas os últimos não. E tá tudo bem, sabe, gente? Então, assim, esse vídeo não chegou em lugar nenhum. Não chegou em lugar nenhum. Eu só queria propor uma reflexão, e eu queria propor essa reflexão conjuntamente. Queria que vocês comentassem aqui embaixo. Queria, sei lá, agora, sabe a cenazinha do Charlie Chaplin com as chavezinhas na fábrica em tempos modernos? Eu tô imaginando leitores assim, sabe? Automáticos, tão triste. Eu acho que a ideia de você ter uma biblioteca em casa é você ter possibilidades, é você olhar e falar, putz, eu queria muito ler um romance policial. E aí você dá uma olhadinha no que você tem e fala, nossa, é isso aqui que eu queria. E às vezes você vai olhar e não vai ter, porque às vezes você quer uma coisa muito específica. Às vezes você percebe que você quer um lançamento e tá tudo bem, sabe? É claro que eu acho que não adianta você comprar e não ler, né? Eu acho que a gente tem que ter uma noção, a gente tem que ter uma ideia, né, de espaço que a gente tem em casa, mas as possibilidades, sabe, ao alcance da sua mão. É pra isso uma biblioteca, sabe? O Humberto Eco dizia que a parte não lida era anti-biblioteca e que ela é tão importante quanto a biblioteca. Porque se o que a gente conhece, pelo que a gente passou, é tão incrível, não é mais incrível saber o que a gente pode conhecer e por onde a gente pode passar? Saber que a gente tem tudo aquilo, sabe? E aí isso independe, né? Para muitas pessoas, ter 100 livros não lidos é muito, para outras pessoas, 500 livros não lidos é muito, né? Então eu sei que é uma questão de, né, de perspectiva própria, né? Mas a minha questão não é sobre a quantidade, é sobre o muito. É sobre essas obrigações que a gente se impõe. Por que a gente faz isso? Se você dizer pra mim assim, putz, eu estourei meu orçamento e tal, e 2 meses seguidos não posso mais comprar livro, eu entendo, eu concordo. Ai, nossa, na minha casa não cabe mais livro. Eu entendo, eu concordo. Pontuaram lá no Twitter também, mas muitas vezes eu compro livros, e aí se eu não leio eles na época que eu compro, passa, eu mudo muito e eu não quero mais ler. Eu entendo que a gente mude como leitor, e aí até comentei lá no Twitter, eu falei, pô, mas isso acontece comigo também, né? De ter livros que eu perco o interesse e eu passo pra frente, eu dou de presente de aniversário, eu troco num sebo, eu coloco no Scooby pra trocar. Eu não acho que isso seja um problema efetivamente, eu acho que de alguma forma a gente tá tentando justificar a coisa de um jeito mais bonito do que ela seja, porque a gente tá em movimento o tempo todo, a gente muda o tempo todo. Eu acho que depois de um tempo, como leitor, isso dá uma sentada. Eu acho que eu mudava muito mais antes. Agora eu agrego vontades nas leituras, mas raramente eu deixo de querer ler coisas que eu gostava antes, ou que eu tinha interesse antes, sabe? Elas só vão se sobrepondo. Não sei se é assim com todo mundo, mas tá ficando longo já esse vídeo e acho que vou finalizar por aqui. Mas eu gostaria muito que vocês me dissessem o que vocês acham, o que vocês concordam, o que vocês discordam, o que vocês acham que eu deixei de falar. Uma outra coisa que as pessoas comentam é: mas é uma questão de consumo consciente. A gente vive num sistema capitalista, não existe consumo consciente, sabe? Porque no extremo, a gente teria que saber de onde vem, como é o trabalho. Se você está dizendo que você apoia consumo consciente e você compra na Amazon, já temos uma falha aí, não é mesmo? Então tem tantas coisas aí para serem debatidas. E talvez eu não tenha conseguido exaurir aqui nesse videozinho de 15 minutos, agora batendo 15 minutos. Mas se vocês quiserem acrescentar, comentem, por favor. Eu adoro quando vocês fazem acréscimos a essas conversas. E se inscrevam no canal, clicando na bolinha aqui com o meu rosto, se você estiver disposto a vídeos como esse, completamente aleatórios. É isso, pessoal. Um beijo.